Bom, Então, meu nome é pronto. Andressa Oliveira, eu sou advogada, professora, além de especialista em direito previdenciário, né, que Na na realidade, realidade, mais ou menos mais desde ou menos desde 2011, eu atuo no 2011, direito previdenciário, na previdenciário, época de na época estágio, de mas eu fiz a estágio, minha mas eu fiz a especialização em especialização em 2014. 2014. Eu me Eu me especializei também especializei em direito das também em pessoas direito com das pessoas com deficiência, deficiência, né, né? foco ali na Foco ali realidade na dos realidade dos autistas, mas autistas, claro, eu mas abordo claro, todas as abordo todas as deficiências, deficiências, mas por conta mas também do por conta grande também do número grande de número de crianças, né, com crianças, né, com TEA, TEA, eu eu abordei abordei bastante essa bastante questão essa na minha questão na minha especialização especialização em em pós-graduação em Direito à pós-graduação. Saúde, né, que em busca tanto dos tratamentos quanto para em busca dos benefícios, né? São os benefícios aí previdenciários, que no caso envolve LOAS, né? Envolve a LOAS, envolve a Lei Orgânica da Assistência Social, mas também os tratamentos, né? Então, eu faço muitas ações também voltadas aos tratamentos, como a busca de terapias ocupacionais, a ABA, né, que é a psicoterapia, a fono, com alguma especialidade, com alguma especialização, como prompt, enfim. Essa parte de tratamento também eu gosto bastante de lidar. E é isso, essa é a minha apresentação. Ó, o pessoal tá falando que voltou o eco, mas eu acho que vai sair de novo. Acho que eu já identifiquei aqui, ó. Agora melhorou. A Janara já disse que já ficou bom de novo. É o Instagram que tá brincando com a gente aqui. Pô, uma apresentação dessa, então, não podia ter chamado uma pessoa mais adequada para falar sobre isso, né? Primeiro, eu vou logo queima-roupa logo assim. Como é que você faz nesse caso que o INSS simplesmente deferiu automático, não teve análise, ele identificou uma renda, o sistema nem abriu exigência para que o segurado, o requerente, se justificasse. Como é que você faz no seu escritório? É uma situação complicada, porque eu até alertei o pessoal, os alunos do meu curso de BPC relacionados a isso, porque agora a gente tem essa automatização, né, Salomão? Então, Uhum. todos os pedidos, mesmo o de BPC ou outros pedidos, nós temos agora no INSS, por conta do nosso INSS digital, dessa tecnologia agora que está nos ajudando pra caramba, mas ela também pode nos atrapalhar bastante, que é a automatização na análise dos benefícios. E isso faz com que, né, o sistema fiscaliza lá essa questão de renda, porque quando vai analisar um pedido de BPC da pessoa com deficiência ou do idoso, por exemplo, vai fazer aquela baixa daquela documentação do CAD único. Então, constando lá alguma renda, o INSS tem deferido isso, na verdade é novo, porque já passou alguns casos de renda normal, que a pessoa pode Uhum. declarar, estando no limite permitido, né, Salomão? Isso passa, isso é tranquilo, né? Para te falar a verdade, eu tive alunos que passaram por isso. Eu sempre organizo o CAD único, então essa é a primeira orientação. Sempre olhar o CAD único e ver se aquela pessoa declarou alguma renda. Eu sempre falo, não declarem rendas informais, porque a partir do momento que você declara uma renda informal, pode dar algum probleminha ali que é pior para consertar do que você remediar. Então, é o melhor, é pior remediar do que prevenir, né? É aí que é o certo, é pior remediar do que você prevenir. Então, não tenha pressa nunca para entrar com esses requerimentos. Analise sempre como está o CAD único dessa pessoa, né? Hoje mesmo eu mandei um modelo no grupo de mentoria que está aberto do BPC, que estava lá, R$ 800 de renda per capita daquela família. Eu falei assim, gente, mas da onde está saindo esses R$ 800? Vamos identificar qual foi esse problema, esse erro, de onde está vindo essa renda, se é de algum filho, se tem como a gente modificar isso no CAD único, antes de ir para o INSS, porque senão o sistema vai sim automaticamente indeferir esse benefício. E como agir, né, diante desse caso? Porque se você vê que foi uma análise, já teve ali aquela parte da perícia social ou da perícia médica que foi indeferido, se foi justamente por questão da renda, né? Eu ainda, dependendo da situação, eu insisto no administrativo. Eu só não insisto no administrativo quando o indeferimento é relacionado com o não reconhecimento da deficiência. Aí eu já não insisto, não faço recurso, não. Aí eu vou para o judiciário mesmo. Então, o que você, né, pode fazer em relação a esse caso? Se você verificou que foi algum erro diante do INSS, né, algum erro do próprio INSS que consta alguma situação que você consegue ali comprovar, ou então por essa questão da perícia social, né, que está tudo redondinho, mas de repente você não consegue identificar esse deferimento e ver lá que foi por conta dessa renda, né, você pode tentar aquela questão da reabertura de tarefa, mas eu acho difícil o INSS conceder, ou recurso administrativo, né, Salomão? O que você sugere aí? Você, como ex-servidor,
vai com certeza não saber, saber indicar o melhor caminho, inclusive para a gente, né? Porque assim, eu não tive esse caso prático ainda desses indeferimentos automáticos aqui no escritório, mas meus alunos tiveram e chegaram com isso para mim. Eu falei assim, gente, isso aí também realmente é um absurdo. Então a gente tem que juntos tentar achar realmente uma saída já que já mencionou essa renda, então a gente agora vai remediar, né? Então agora a gente vai ter que consertar. Então vamos ver o que a gente vai fazer para consertar essa situação. Bom, a orientação que eu dou quando vem um caso como esse, eu peguei um caso exatamente assim, no nosso escritório, passou, tinha essa renda lá de R$ 200, né? E assim, era uma renda de doação. O que achamos estranho foi que não foi uma renda de trabalho informal, era uma renda de doação. Só que qual foi o problema? Ela informou que lá no Cade Único, a pessoa que lançou como renda. E era uma renda de R$ 200. O que, pela lógica, não era para fazer negar. Por que não era para fazer negar? Porque R$ 200 está muito abaixo do que é permitido. Num quarto salário. Hoje 303, né? Pois é, 330, R$ 200, a gente falou assim, R$ 200 está dentro, ali, não vou mexer nisso daí. Aqui em Salvador, pelo menos, né, para você fazer uma atualização, você tem que marcar, demora e tal. Não, tá tudo certo, não vai passar. E, de fato, quando chegou lá, a gente botou, falou, automático assim, já o INSS apitou na mesma hora, só que apitou, não apitou com uma exigência automática, se fosse, menos mal, foi com um indeferimento mesmo. E a justificativa do indeferimento foi vínculo em aberto no CNIS. Só que o CNIS, nesses casos, não vem com vínculo aberto, não tem nada lá. Tá? Eles usam isso como resposta padrão. Aí eu fui investigar com colegas de INSS. Falei, gente, o que é que está acontecendo aqui? Eles falaram, oficialmente, desde novembro, quando tem renda no Cade Único, em nome do titular do requerimento, o problema não é ter renda lá. O problema é ter renda lá no nome do titular do requerimento. Tá? E aí o que é que o sistema interpreta? Bom, se tem uma renda, ele é contribuinte individual contribui com pelo menos um salário. Logo, ele tem renda de um salário e aquela renda lá faz negar. E aí, assim, nem os próprios servidores concordam com isso, mas não é questão de vontade do servidor, o sistema está programado para fazer assim. Na prática, como é que a gente vai fazer aqui? A gente sempre faz novo requerimento, pessoal, assim, nesses casos de miserabilidade, ou que a pessoa tem muita urgência aqui no escritório, porque vai ser mais rápido que um recurso, que uma revisão, ou mesmo que uma ação judicial. Atualiza, né? Antes de atualizar, tirar essa renda, fazer novo requerimento. Você vai lá, ajusta o que precisa ajustar. E aí um colega servidor entrou em contato e falou comigo, pô, Salomão, não acredito que você faz isso aí é fraude. Eu falei, cara, não é fraude. Eu estou tirando aquela renda porque mesmo com aquela renda não impacta na concessão do benefício. A pessoa tem direito. Se eu não faço isso, eu vou ter que judicializar. O judiciário é 4, 5 vezes mais caro para o Estado do que um benefício no INSS, que é administrativo, o custo é menor. Custo operacional mesmo, eu estou falando, pessoal. Então a gente arruma, como a doutora Andressa falou, a gente vai lá, zero o Cade Único, deixa tudo perfeitinho e faz um novo pedido. Por que novo pedido? Porque é concedido mais rápido. Tá? Então, assim, é mais rápido que recurso, revisão sem dúvida, reabertura de tarefa. Eu não acredito que vão fazer, não pedir, tá, gente? Aí deixa eu pegar outro caso, até testo, mas como é um caso de cliente de BPC, é por suficiente. A família já vive naquela situação que a gente sabe, né, doutora? Assim, tipo, não dá para você experimentar. O novo pedido, após a atualização, eu também acho muito válido isso, até para casos, chegam às vezes as pessoas falam assim, tô fazendo uma defesa móvel, o pedido foi suspenso, foi cessado, e fica insistindo em recuperar aquele benefício. Eu falo, organiza o Cade Único, já pede um novo benefício que a pessoa vai recebendo, e se tiver alguma coisa para discutir, por conta do recebimento aí dos atrasados, que eles ficam muito preocupados por conta da DER, né? Mas o benefício estava lá parado, fazia 6 meses, 7 meses, ou até um ano, e eu vou perder a DER? Não, aí você discute essa questão da DER, essa questão do restabelecimento, vamos dizer assim, na justiça, mas enquanto isso, concede um novo benefício para o seu cliente, porque ele vai recebendo esses meses aí e não fica pelo menos sem renda, conforme você mesmo disse. São pessoas que estão ali naquela situação de miserabilidade, que precisam daquela quantia, então a gente tem que pensar em todas as alternativas, todas as formas para conseguir a concessão, uma nova concessão, ou que seja depois do restabelecimento, mas de uma forma mais rápida, né? Exato. E assim, gente, eu sei que a gente quer ganhar dinheiro, tá? Você que está nos escutando aí, mas antes disso, tem uma família nessa estrada,
né? Então, se você, não, vou para pegar um retroativo maior, primeiro que vai demorar mais, você não tem certeza se vai dar certo lá no final, porque não tem essa de ação certa, por mais que a gente saiba ali que a chance de êxito é grande, mas não tem essa, a gente tem que garantir pelo menos uma verba aumentada naquela família. Nesses casos, Andressa, eu vou tentar o recurso para ver mesmo, assim, eu não gosto de ir logo judicializar não, porque eu posso fazer um pedido novo, ele vai receber e aí eu vou e eu vejo o recurso e eu adquiro essa experiência. Não sei como é que está esse sede de recurso, acho que ninguém sabe ainda. Não peguei nenhum colega que fez recurso e teve resposta disso. Mas por que eu gosto de recurso BPC? Você vai me confirmar se eu estou certo ou não. Grupo familiar no judicial ele é mais extenso do que no administrativo. Então, assim, dependendo do que você tiver aí, você tem um irmão que já está casado, um filho casado, o juiz não quer nem saber, ele mete junto no grupo familiar e o INSS não faz isso. Como é que está sendo sua experiência com relação a isso, doutora? Exatamente assim. Eu tive até um caso que o nosso processo está em fase de recurso agora no tribunal. Por quê? Porque o juiz simplesmente aqui de primeira instância considerou um filho casado, né, no núcleo familiar do pai. Esse paizinho, então, morava no fundo da casa dele, mas não tinha aquela separação de energia e tal, então a gente não pôde, realmente a gente não conseguiu, porque teve avaliação social, a assistência social foi até a residência, verificou que se tratava da mesma residência, querendo ou não, mas era uma edícula no fundo em que o pai dormia. E essa situação eu só levei também para o judiciário porque na realidade não tinha sido reconhecida a deficiência dele. Então eu falei, vou mandar para o judiciário. E esse juiz ele não tinha retirado a necessidade da prova pericial social, o que eu também acho um absurdo, porque na realidade essa situação já tinha sido confirmada no INSS. Enfim, virou uma bola de neve. O que aconteceu? Por a perita, no caso a assistência social, ter ido lá na residência, verificou que o filho residia na residência ali da frente, morava com a mulher, com os filhos, e a renda realmente era uma renda, assim, perante a média, né, brasileira, era uma renda mais alta. Ele tinha uma renda de 3 e pouco, mais a renda da mulher, enfim, né? Aí já viu, o juiz já incluiu esse filho, mesmo que casado, nesse núcleo familiar, falando que ele tinha realmente uma obrigação de filho, uma obrigação social, enfim, de ajudar o pai, e não caracterizou esse pai como baixa renda, enfim, não excluiu esse filho do núcleo familiar. Claro, a gente fez o recurso cabível e tudo está em andamento, mas na justiça, tudo que você for discutir em relação à família vai ficar mais difícil. O INSS, nós temos a portaria, nós temos a própria lei que o INSS vai seguir. Se está estabelecido que faz parte ou não do grupo familiar, é isso que o INSS vai seguir. Agora, na justiça, pelo menos aqui na minha região, é mais fácil quando o indeferimento é por conta da deficiência. Por isso que eu também nem insisto no administrativo. O período do INSS não passou uma vez, não vai ser no recurso que eu acredito que vai passar. Pelo menos aqui eu tive só experiências ruins em administrativo com pessoa com deficiência. Aqui os peritos, pelo menos os daqui, a gente consegue ainda comprovar, principalmente essas questões de quadro assim, psiquiátrico. A gente tem psiquiatras no quadro de peritos da justiça, né? Principalmente quando eu lido com os autistas e tudo, então passa, é mais tranquilo. Então a gente sempre tem que considerar a realidade também de cada região, para vocês saberem se vocês vão insistir no administrativo ou se vocês vão ali para o judiciário. Teve até uma seguidora aqui nossa que tinha feito uma pergunta quando a gente estava falando de fazer novo requerimento, Salomão, se não demoraria mais. Eu até quero saber como tá aí, porque aqui, para te falar a verdade, um novo requerimento de pessoa com deficiência, eu estou conseguindo um resultado em 3 meses. Porque após, né, junho de 2021, a gente que faz o agendamento das perícias médicas e das perícias sociais. E pelo menos por aqui, a gente não está tendo problema com datas. Então, assim, eu entro com um pedido hoje, eu já consigo fazer um agendamento no mês seguinte para as perícias, tanto social quanto médica. Então, assim, esses novos pedidos estão bem rápidos, inclusive, por aqui e por aí, Salomão. Bom, aqui em Salvador a gente tem uma peculiaridade que a agência que faz está fechada por falta de ar-condicionado. Então, ultimamente, a gente está tendo essa dificuldade, não é nem que demora, não vinha demorando. Eu poderia repetir o que você falou aí, uma média também assim de 3 meses. Eu tenho um BPC que está aqui desde agosto parado, já fez avaliação social, já fez perícia
fez tudo, tá parado, sabe por quê? Porque caiu na mão da servidora, a servidora entrou de. Ó, sabe aquilo que a gente fala, ó, o que faz atrasar o processo e tal, você não deixar entrar em exigência. Às vezes tem coisas que não demanda, não depende da nossa vontade. Esse caso específico é a servidora entrou de férias, aí parece que agora a servidora vai aposentar. Eu falei assim, velho, isso aí é só oração, porque assim, você tá com o processo preso lá, e eu tô entrando com mandado de segurança, nesse caso específico, por conta dessa situação. Mas, no geral. 3, 4 meses, o que, gente, para um BPC, no INSS, no contexto que o INSS está, tá maravilhoso, assim, tipo, não que seja o ideal, né, mas assim, a gente sabe que tem processo de BPC, eu já peguei processo de BPC de 1 ano e meio, quando eu era servidor, né, então, assim, hoje melhorou bastante essa situação. Quando a gente tinha que esperar o INSS, né? A gente tinha que esperar o INSS chamar essas perícias. E outra, assim, isso vai da prática de cada um, mas assim, às vezes você não acha na sua cidade, você acha numa cidade próxima, vale a pena você bancar, porque você sabe que o benefício vai ser concedido, você arbitra ali para o seu cliente, que aquilo ali vai ser descontado lá na frente, você até banca, enfim, é da estratégia de cada um no seu escritório. Mas o que a Andressa falou, que o pessoal fica com medo e a DE? E o retroativo? Gente, não fica perdido. Até administrativamente, se você não quiser judicializar, você entra com recurso depois e mostra que já tinha direito, enfim, faz o que no administrativo a gente chama de encontro de contas, né? Você pegar o que já foi pago com um novo requerimento e abater dos valores que teria direito se tivesse recebido o antigo desde lá atrás, tá? Então é basicamente isso. Então, assim, primeiro ponto que eu faria, você perguntou, né? Eu entraria com um novo. Segundo, paralelo a isso, eu faria recurso, eu faço recurso, tá? Porque não impede você fazer o recurso e ao mesmo tempo o novo, tá? Isso. O que impede para você que está nos assistindo, está começando agora no previdenciário, é o quê? Você não pode entrar com recurso em ação judicial nova. É Tá? por isso que tem que saber bastante o que funciona na região de vocês, né? E principalmente se envolver essa questão da família, igual a gente falou aqui. Então tomem cuidado, que às vezes é melhor fugir da justiça. Mas demora demais. Mas aí você faz um MS só para fins de julgamento do recurso, se tiver pagado muito tempo. Não para o mérito, né, Solomão? Exato. MS para dar andamento, para fazer a coisa andar. O MS funciona muito bem aqui também. Agora aqui, MS aqui, a gente só tá esperando 4 meses para frente, às vezes até 6 meses, porque tem juízes que não estão aceitando um MS logo. Sabe? A gente sabe que o MS, 120 dias, aquela coisa toda, né? Mas é uma infração que está ali se perpetuando ao longo do tempo, então não precisa obedecer. Porque o mandado de segurança, pessoal, no previdenciário tem as suas peculiaridades, tá? Não é como no direito civil normal, que você tem, enfim. Fazemos dessa forma, novo pedido, e aí eu concordo contigo. Quando o BPC ele é negado por motivo médico, eu não insisto no administrativo, eu vou para o judicial. Quando? Quando eu não tenho aquele problema do núcleo familiar. Porque às vezes tem gente, coitado, tem gente que é pesado na vida, né? Assim, porque você fala, rapaz, não deu certo aqui, você vai para outro canto, lá você sabe que tem um filho, não sei o quê. Então, assim, a gente vai tendo que dar os nossos pulos para a gente se atualizar. Então, pelo que eu entendi, acho que a gente está meio alinhado, assim, né? Um novo pedido, né? Mandar de segurança para fazer a coisa andar, entra com o recurso também e judicializa só se for questão médica. Nesse caso específico dos indeferimentos automáticos, tem alguma dica assim que você falou, isso aqui eu acho que vale a pena a gente parar para pensar, porque eu tenho uma outra pergunta aqui que vai mudar de assunto, vai continuar no BPC, mas vai mudar de assunto, eu nem sei se você vai me responder, eu sou cara de pau mesmo, eu vou perguntar, você me responde se quiser, mas antes de eu passar, eu quero que toque, que você fala, nossa, presta atenção nisso aqui. Na realidade, é o que eu falei. Não é a gente tentar depois consertar. Eu acho que essa saída que a gente já alinhou aqui, né? Que seria o ideal fazer. O ideal, na realidade, é você verificar isso antes. Eu falo que eu faço isso, eu acho que... Vamos dizer assim, faz uns 2, 3 anos que eu sempre fiquei atenta nisso, porque eu tive uma cliente, Salomão, que veio aqui, atendi, tal, expliquei... Aí, de repente, ela falou, não, então tá, vou ver. Ela tentou sozinha. Aí ela deu bobeira de falar renda, inclusive ela falou renda superior, que antes era 261, né, com o salário antigo. Ela ainda deu bobeira de falar que fazia umas unhas e falou lá no CadÚnico que tinha um bico de R$ 300. Não passou, veio aqui, né? Tudo bem. Aí eu já fui para ação judicial mesmo, com essa cliente. Teve uns atrasados bem legais, de 2, 3 anos, que já faz esse tempo.
E eu falei, quer saber? Eu ainda. Desculpa, Solomão, mas nesse caso eu ainda falei, ela foi lá, quis fazer sozinha, agora eu não vou fazer de novo. Não vou atualizar esse cardíaco dela. Agora nós vamos buscar atrasados mesmo, nesse caso específico. Aí eu fui, fiz a ação, ganhamos atrasado, significativo, foi bacana. Mas a estratégia é você analisar isso antes, né? Então, assim, teve uma aluna minha que falou: eu fiz o pedido e não analisou lá que estava sem atualizar, né? Fazia o quê? Daria 2 anos, daqui 2, 3 meses, enfim, e ela fez o pedido. É uma outra questão que depois a gente vai conversar, que eu quero até falar com você sobre isso. Mas, enfim, analisar tudo, gente, antes. Não sai já fazendo esse requerimento que depois, mas eu vou perder uns 2, 3 meses, tá? Mas você vai ganhar tempo e vai ganhar concessão, que é o principal para o seu cliente, né? Então, a saída é você sempre deixar essa situação clara inicialmente e se de repente você não percebeu, fez, né, esse pedido, né? Depois tentar consertar, que a parte mais rápida realmente eu acho que vai ser essa questão do novo requerimento e depois brigar aí para receber esses atrasadinhos, torcer para que esses atrasadinhos sejam um período significativo, porque depois você vai ter trabalho. E outra, assim, para você esperar quando já tem um benefício implantado, o cliente ele deixa lá e tal, ele não fica no seu pé todo dia te ligando, porque ele já está com o benefício ali, e fala, ele está rendendo, né? E tal. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, tipo, a gente tem que. Eu sempre falo para os alunos, gente, o que faz o processo andar rápido, ser concedido rápido, não é o que você faz depois que você fez o protocolo, é o que você faz antes. Né? Nesse caso específico do BPC, eu confesso que eu fiquei com raiva. Eu falei, caramba, velho, não tem lógica isso aqui, gente. Isso aqui é um retrabalho. Eu fiquei com raiva por 2 motivos. Primeiro, porque eu não gosto de deferimento. Eu fico retado quando tem deferimento. E depois, porque eu falei, gente, isso aqui é caro para o contribuinte, porque vai dar retrabalho para o servidor do INSS, para o INSS. Pode acabar indo, vai para recurso, vai judicializar, e, enfim, fica caro para todo mundo. Nós pagamos essa conta. O INSS está tapando o sol com a peneira porque seria falta de servidor. Deveria, sim, tem uma renda, vamos fazer uma exigência para que ele explique. Igual já é quando tem renda. Eu já cansei de... Quando tem MEI, às vezes tem o MEI aberto, né, Solomão? Tem o CNPJ, eles abrem a exigência. Tiveram vários casos que isso aconteceu comigo. Que você nem sabia, o cliente nem sabia, faz muito tempo que ele abriu o MEI, abandonou lá atrás, nem paga. O negócio já está abaixado por falta de apresentação de declaração. Aí, de repente, o INSS fala, apresente, né, comprove se tem alguma renda, né, manda comunicar lá e apresentar a documentação de que o MEI, né, não está em funcionamento, não está ativo, que não gera renda. Aí é um susto até pra gente, mas vai atrás da documentação contábil e apresenta que já deu baixo por falta de declaração, por mais que ele tenha uma dívidazinha lá com a Receita, ele às vezes não tem nem dinheiro para pagar essa situação, mas pelo menos está inativo, ou está baixado inativo por falta de declaração, na verdade, normalmente é o que acontece. E você apresentando essa documentação, ok. Agora o INSS simplesmente indeferir sem pedir, né, sem abrir essa exigência. Eu tenho uma tese para isso aí, que eu acho que é maldade mesmo, sabe? Do INSS, direção, não do servidor, tá, gente? Gente, servidor, eu sempre defendo o coitado do servidor, que eu tenho um servidor que está até de mal comigo, que eu falei que o servidor do INSS não se compromete num post que eu fiz de brincadeira aí, recebi um monte de mensagem aí, não se compromete o quê? Se você está se doendo é porque você não se compromete. Se você se compromete, eu não falei com você. Mas... É porque, aí o que acontece? O servidor, nesse ponto aí, ele não tem o que ele fazer, não é ele que escolhe, isso é sistema, então isso é a direção do INSS Brasília mesmo. E sabe o que eu acho que é maldade? Por que eu acho que é maldade? Porque 90% dessa turma de BPC, eles não têm acesso à informação nem acesso a advogados. Os que vão para advogado é minoria e acaba deixando para lá. Então há uma certa economia, sabe, assim, de que ele deixa para lá, o benefício não vai ser concedido, não vai se pagar retroativo e tal. Então eu acho que sim, é maldade mesmo, e maldade pesada, porque é uma maldade é diferente, por exemplo, você está fazendo a maldade contra o médico, né? O médico é mais esclarecido, um advogado, um engenheiro, uma pessoa que tem uma formação. Essas pessoas, elas carecem mesmo de informação básica, assim, às vezes elas estão passando necessidade por falta de conhecimento. E não procuram e deixa para lá e o governo acaba. O governo aqui, eu não estou falando de governo A ou B, o governo, isso aí é sempre assim, independente do partido, sempre foi assim no INSS.
E aí eu acho que é maldade. Mas a pergunta que eu queria fazer, você me responde se você quiser, é: todos os que você faz aí são necessariamente cota elite? Você deixa para ganhar só no final? Porque já me falaram, eu pergunte isso para ela, eu quero saber se ela só atua no êxito, vamos falar assim, só no êxito, você cobra. Como é que você, se você pudesse, sabe, me diga, fala, não, essa não, vamos pular, você fala assim, Não tem vamos pular problema. o pulo. Tá? Imagina. Mas eu gosto de perguntar, porque o povo tem uma aura, assim, é aquele ditado, né? Não fale quanto eu ganho. Não, estou perguntando quantos mil você cobra aí para isso, não. Mas eu quero saber, no êxito, como é que funciona? Não, aqui realmente as concessões dos benefícios, né, independentemente de quais forem, concessões, novas concessões do êxito. E é aquele mesmo esqueminha que eu já vi nos seus stories, então quem quer saber o que o Salomão faz nos stories, depois da live vai nos stories dele, porque eu sigo aquela linha sua também, tá? É exatamente aquela questão. Só que assim, no administrativo aqui, eu faço. Na verdade, eu tenho cobranças diferentes, do administrativo e do judiciário. Eu já vi colegas que cobram igual. Concessão, tem os atrasados e tem os benefícios, né? No administrativo, dependendo ali da situação, eu não pego dos atrasados. Eu pego as três concessões, os três benefícios, tá? Então, a gente tem, aqui nós somos do interior, aqui do estado de São Paulo, então a gente segue a linha do que o pessoal aqui normalmente realmente cobra. Então, assim, do administrativo não tem o percentual dos atrasados. São os três benefícios. Mas nós estamos falando de uma aposentadoria por tempo, por idade, às vezes vai demorar, tem insalubridade. Não, aí é outra história. Vamos focar aqui na questão do BPC. O BPC, inclusive os benefícios por incapacidade, também é diferente. Né? Os benefícios por incapacidade, tipo um percentual, por exemplo, 30% por mês, limitado a um ano e meio, se for auxílio-doença, ou se for uma aposentadoria, 3 benefícios. No administrativo, que eu digo. Então, assim, eu tenho um contratinho que tem a linha... no meu contrato, nós temos lá a questão da linha A e a linha B, que fala do administrativo e do judicial, né? Que aí a gente tem essa diferenciação. Então, eu sigo aquela linha que você colocou nos stories, mas BPC, se for questão de defesa MOB, tá? Se for alguma questão relacionada a um recurso, a um benefício suspenso, ou mesmo que ele esteja ativo, mas precisa apresentar defesa, aí não. Aí realmente faço a cobrança antecipada do trabalho, porque eu não vou garantir ali aquele resultado. O que eu estou garantindo é a defesa para garantir ou a manutenção, né, daquele benefício e para garantir aquele prazo que a pessoa tem para fazer defesa. Então eu cobro sim antecipadamente para fazer essas defesas. Nunca tive problema, porque eles realmente dão um jeito, eles organizam e faz esse pagamento. O que normalmente organiza assim, vamos fazer o seguinte, você me paga um benefício agora, e aí conseguindo o restabelecimento ou a concessão, aí é novo contrato normal, 3 normal, se for pro judiciário mais 30%, então segue normal. Então tem alguns casos que eu só abaixo o valorzinho ali para um benefício, para dar a entrada nessas defesas ou recursos administrativos em caso de defesa móvel. Mas concessão mesmo, no judiciário eu sigo o que você colocou nos stories, e no administrativo, eu só retiro a questão do percentual. Eu sei que às vezes não é o melhor, você fala assim, nossa, você tem que cobrar um percentual e tal. Tem alguns clientes que às vezes chegam aqui, aí choram no valor. Não, mas você não faz 2, não faz 1,5? Eu faço. Mas aí aí a gente acrescenta os atrasados. Então, assim, a gente sempre dá um jeitinho pra gente não ter a perda e valorizar o nosso trabalho, né, Salomão? Eu acho esse tema muito importante, porque quando a gente está começando a atuar, o que mais aparece, dependendo de onde você está nos assistindo, é segurado especial e BPC, é o que mais tem. Quanto mais a gente vai para o interior, mais segurado especial e BPC é o que o previdenciarista vai atender. Claro, vai atender nas outras áreas também, mas pelo menos aqui, a minha experiência, conversando com alunos do Brasil inteiro, hoje eu estou na capital, mas atuei muitos anos no interior como servidor, é isso. No interior, né, você sai das capitaizinhas ali, que a gente tem as cidades com 300 mil, 200 mil habitantes e tal, você ainda tem urbanos em algum volume. Mas cidade pequena mesmo, a maioria é segurado especial, né? Você vai ter ali para você trabalhar. E BPC são pessoas hipossuficientes, eu vejo que os colegas confundem muito. Uma coisa é você estar trabalhando com um sujeito que ele tem realmente uma situação complicada, mas o seu trabalho não deve ser menosprezado por isso, tá, gente? Então, assim, é só uma dica de você se valorizar, você saber. E eu vou falar para vocês, eu ainda cobro até consulta nesses casos. Não adiantado muitas vezes, mas eu coloco lá no contrato, olha, para dar entrada, independente daquele valor, o que a Andressa falou que eu coloquei nos stories, tá?
já saíram do ar, por isso que eu vou repetir, depois eu faço um Já saiu. Eu retorno. vi agora há pouco. Falei, então já Saiu, deu. foi mais ou menos nesse horário que eu postei ontem, já deu 24 horas, eu postei ontem Quem viu, meio-dia. viu, então. E ontem foi segunda, era para eu fazer a segunda parte, eu não dei conta não, porque ontem foi puxado aqui, eu não dei conta de fazer. Mas como é que é, gente? É 3 benefícios, 30% dos atrasados, é uma forma, você combina assim, isso é uma média a nível de Brasil. Teve colegas que falaram, ó, aqui é 5, 30%, aqui é 5 benefícios, 20%. Aí isso nem é uma regra assim, não, tá, gente? Isso aqui você vai se situar, você vai ver a sua concorrência aí, onde é que você está, qual é a cultura dos colegas, né? Às vezes você pode mudar isso, você pode. Sim, mas eu gosto de seguir a região, né, onde é que a gente está atuando e tal. E Isso. aí era 3 benefícios, 30% dos atrasados. Tá? Para dar entrada, você pode. Às vezes eu gosto de cobrar para dar entrada, eu explico isso, divido em 6 vezes, em 10 vezes, de R$ 50 eu divido, mas eu gosto de cobrar para educar a minha clientela. Isso é pessoal meu, e vocês aí podem aplicar, experimentar e ver se dá certo ou não. Tá? Mas assim, isso vocês não adianta, gente. Não é eu, não é a Andressa que vai falar, ó, é assim, pronto. Você vai ter que sentir seus clientes aí. E tem que ver também, Salomão, aquela possibilidade da pessoa. Se ela já tem um giro legal, ela possibilita ela também a tirar essa questão da entrada. Exato. Por exemplo, Então, às falar vezes. que você vai querer angariar cada vez mais clientes. E a região de cada um também, igual você mesmo colocou. E conversar com os colegas. Aqui nós temos uma comissão de direito previdenciário. A gente tem que conversar, inclusive precisa conversar até mais nesse ponto, para valorizar ainda mais a classe, porque tem que juntar a turma sem competição nenhuma e falar, pessoal, vamos cobrar consulta, ou vamos cobrar para dar entrada, ou vamos, né? Porque aí juntos fortalecem a classe e facilitam. O problema nosso é justamente esse, assim, o colega, ele fala, ah, não, aqui eu não cobro nada não porque o cliente não vem. Mas se todo mundo cobrar, o cliente não vai ter opção, ele vai ter que escolher alguém que vai cobrar, né? Mas isso é questão de organização da gente. Então, assim, fique esperto aí, olha na sua região, não caia nessa de, ah, nunca vou cobrar, ou tenho sempre que cobrar. Isso daí vai muito da sua prática, você que sabe onde é que você está pisando aí. Só não se subestime, nem subestime o segurado ou o beneficiário. Por exemplo, eu atendi um BPC que eu cobrei um salário mínimo, por quê? Porque a família tinha condição de pagar, era a família que estava procurando, você avalia, gente. É assim, é do mercado, gente, não tem jeito, você está vendendo um produto, um serviço. Tá? Então você tem sim que fazer dentro do que é ético, dentro do que a OAB permite. Eu acho muito interessante. E outro que foi o que você falou, doutora, que é quando é defesa muitas vezes a pessoa ela está sendo cobrada ali de 30, 40 mil de recebido indevidamente. Eu acho que é a hora que mais parece que a gente está pulando com o penal, quando a pessoa está presa, não tem dinheiro, mas ela se vira para pagar, e aí é ótimo, assim, porque naquele momento ela precisa realmente tirar aquele peso daquela cobrança Então, das duas costas. situações, né? Você vai falar, olha, eu preciso apresentar essa defesa e eu preciso apresentar, por exemplo, esse recurso para te livrar dessa dívida que pode ser cobrada pelo INSS, e ao mesmo tempo eu vou fazer um segundo trabalho, é outro contrato, é outra situação. Qual é o segundo trabalho? Do restabelecimento, de tentar uma nova concessão para você. Aí aqui é a concessão e aqui é a defesa em relação aos valores. Então são duas coisas E aí você não trabalhar de graça, porque quem está começando, e eu não sei se não é só quem está começando, não. A gente que ministra aula para muita gente do Brasil inteiro, eu, você sabe. Tem colegas que estão há 10 anos atuando, que ele faz isso tudo num pacote só, como se fosse um serviço só. Só que não é. Mesmo sendo BPC, são trabalhos diferentes. Eu acho interessante. Não sei se vocês estão gostando que eu estou puxando esse assunto aqui, mas é um assunto que vocês sempre me perguntam, e eu gosto de falar meio que misturado assim. Andressa, eu queria saber de você o seguinte, como é que você vê aí a possibilidade de, nesse ano, a gente aumentar aí para até meio salário mínimo de renda por pessoa da família? O que é que você está achando? Você acha que isso vai vingar? É conversa para dormir? Qual é a sua expectativa? Eu estava numa expectativa em dezembro, Salomão, assim, daquelas. Eu falo que teve aquela MP 1023 que eu brinquei, MP da virada lá atrás, quando veio essa situação de surpresa, mudando essa questão da renda. Aí depois, esse ano, a gente teve a 14176, que trouxe essa expectativa, né? Olha, poderá, né? Poderá Até meio salário. Eu falei, poxa, que maravilha, todo mundo é expectativa. Aí tava lá falando assim,
que deveria ser regulamentado. Aí, beleza, vamos esperar a regulamentação. Tá chegando o fim do ano, janeiro, nós vamos ter uma novidade aí, né? Fiquei atenta aqui, ó, só lendo e procurando. Falei, cadê esse negócio agora em janeiro? E dia 31 eu já tava procurando, na verdade. 31 de dezembro eu já tava lá. Aí, dia 1º, nada. Aí veio agora, nós já estamos dia 8/2 e nada de regulamentar essa situação. Então, assim, as minhas esperanças eu acho que já estão quase para se esgotar. A gente fica com aquela pontinha de esperança ainda, né? Mas a lei 14.176, o pessoal que está nos ouvindo aí, ela trouxe essa esperança no seguinte sentido, que poderia, então, regulamentar a questão de meio salário da renda per capita, levando em conta alguns critérios, que era o grau de deficiência, né? Que era a questão também do comprometimento de renda, da dependência de terceiros ou não, enfim. E isso tudo, na verdade, não está sendo levado na prática porque dependia de regulamentação. Aí a lei foi bem espertinha que falou que vai depender de regulamentação, enquanto no regulamento vai valer o que já está valendo. Então a gente segue nessa situação que eu sempre falo. 1/4 lá no INSS não adianta, só se tiver, óbvio, alguma situação de exclusão de renda, alguma situação específica também que você tem que se atentar a esse comprometimento da renda. Se não, meio salário, pelo menos aqui, ainda bem, essa questão de renda diferente da família. Aqui a questão de renda, Salomão aqui tem passado meio. Então, assim, a análise inicial que eu faço não é nem de 1/4, eu já faço a análise do meio, porque eu faço o protocolo lá, organizo essa questão no administrativo, já oriento o cliente, ó, isso aqui é um processo judicial. E depois a gente já parte para o judicial, pelo menos por aqui no TRF3, tem passado essa questão do meio salário, então é mais tranquilo. Que bacana. O INSS, nesse ponto de renda, ele até que tem favorecido, tem facilitado muito, já tem algum tempo. Ainda pega, mas já tem algum tempo. Mas, por exemplo, agora você poder ter um aposentado com salário, já tem um salário mínimo, antes a gente tinha que judicializar tudo. Então, assim, para quem não está sabendo, se você tem alguém que tem 65 anos ou mais e recebe um benefício previdenciário de um salário mínimo, se você tem um outro membro da família que vai requerer o LOAS, aquela renda não vai entrar. Mas a questão é, quem tem que estar aposentado e recebendo um salário mínimo é o membro do grupo familiar, tá, pessoal? Às vezes vocês acabam confundindo essas regrinhas aí. Mas vamos ficando aqui já caminhando para o final, né? Para eu te liberar, te agradecer demais sua participação, foi muito bacana. Eu me senti aqui num bate-papo, só faltou mesmo a comida. Uma ligação de câmera aqui, como se fosse o WhatsApp. Que legal. Então, assim, eu queria que você deixasse aí suas considerações finais, aquela dica, assim, que eu quero começar a mexer com... deixa eu te perguntar uma coisa. Dá para ganhar dinheiro atuando só com BPC? Vou fazer essa... Eu sou das perguntas indiscretas, que eu não vejo ninguém fazendo, os colegas não falam de dinheiro. Eu gosto de saber de dinheiro. Eu já tenho. Vou partir agora para humilhação, né? Dá para ganhar dinheiro atuando só com LOAS? Outro dia eu fiz um post assim e falei, se você tiver uma concessão de LOAS, pelo menos por mês, uma só, você vai ganhar por baixo uns R$3.600. Por baixo, considerando aquilo que a gente já falou. Sabe que demora, assim... O que é que você acha? Dá para ganhar dinheiro? Dá para o previdenciarista se animar? Ou é melhor ser escraviário no escritório ganhando menos de R$1.800, trabalhar 40 horas? Como é que funciona? O que é que você indica? Né? Com certeza não. Se você, assim, trabalha e tem ali o seu salário, você pode ter certeza que se você sair, montar o seu cantinho, conseguir um cliente de BPC, já valeu a pena, porque realmente tem muitos escritórios que não valorizam, né, os funcionários. Então, assim, às vezes o que ganharia em uma concessão não é o salário daquela pessoa no mês inteiro trabalhando. Então, você que ainda está sem coragem, vai atrás, eu tenho certeza que pelo menos aí, igual o Salomão falou, né? Com uma concessão você já vai ter aquele valor que com certeza vai superar esse valor mensal que você já recebe. Agora, os benefícios de prestação continuada, principalmente conforme o Salomão falou aí dessa regra de exclusão de renda da pessoa aposentada a 65 anos, enfim, a partir ali de 2 de abril de 2020, favoreceu muito essa concessão. Então, antes a gente tinha realmente uma demora maior, antes a gente tinha uma situação mais complicada para essas concessões de BPC. Agora não, agora a gente tem várias hipóteses de exclusão de renda. Agora a gente que agenda a perícia. Então, as perícias se tornaram mais rápidas, as concessões se tornaram mais rápidas e, consequentemente, o seu retorno vai ser mais rápido. Então, eu acho assim, não considero que daria para você, óbvio, depois que já tiver sua prática previdenciária, especializar, né, fazer todos os cursos de
Salomão, fazer os meus cursos também, já ficar especialista em previdenciário. Claro que BPC é um ótimo caminho para você começar, por conta dessa rapidez mesmo nas concessões. Mas, claro, você depois, é igual você falou da aposentadoria por idade. Então, alguém aposentado por idade ganhando um salário mínimo. Eu brinquei aqui com um cliente meu, o Sr. José e a Florisa, né, a sua esposa. O Sr. José, a gente aposentou por idade, 65 anos. Eu falei, Dona Florisa, o Sr. José aposentou, vai ganhar salário mínimo. E a senhora tem quantos anos? 64. Quanto que a senhora faz 65, Dona Florisa? Eu faço em setembro aí de 2022. Já anotei na agenda. Setembro, assina aqui para mim, Dona Florisa. Vamos conseguir um benefício para a senhora, porque ela não pagava INSS. E agora ficou mais fácil. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, eu acho assim, quem é previdenciarista pode atuar, claro, em todas as áreas do direito previdenciário, mas pode começar e conseguir um retorno bem bacana com o BPC, que aumentou significativamente, está muito mais acelerado do que antes, e você com certeza vai ter um retorno aí legal no seu escritório. Então, vale a pena. BPC, trabalhar com BPC, é 10. Além de você ajudar, a família fica grata, né, Salomão? Então, é uma ajuda, assim, acho que são os clientes que, pelo menos aqui no escritório, são os clientes que mais pagam, assim, com maior orgulho, com maior felicidade para a gente ter conseguido essa renda que vai salvar ali a família toda, né? Verdade, verdade. Então, ó, já fica aqui a minha indicação primeiro. Clica aqui, segue lá a Andressa, você que me segue, tá? Porque vale super a pena. Ela com o Fred Klein, para quem não conhece, vale a pena seguir também. Tem um treinamento, um curso completaço só de BPC, para você aprender tudo de BPC, do requerimento à defesa móvel, que eu tô ligado. Então, vale a pena, recomendo para todos os meus alunos, membros da minha comunidade aí, que vale super a pena. Às vezes, pessoal, isso aqui é uma observação que eu faço para quem nos assiste, às vezes você compra um curso, você aprende 5% de coisa nova, mas aqueles 5% que você aprende vale o curso inteiro. E é assim que, depois de um tempo, né, Andressa, a gente já está ali, todo dia é isso. Previdenciário, para aprender coisas novas é difícil. Então a gente começa a minerar, né, buscando isso. Então, gente, vá lá no curso da doutora, vai valer a pena. Não sei nem se está aberto agora. Você não me falou se está aberto ou não, se fica aberto. O pessoal mais atrasadinho estava procurando, como a gente ainda está com a mentoria aberta, na verdade tem que entrar, pode mandar direct, que eu passo o telefone do suporte para ver o que o suporte consegue fazer, se consegue acrescentar o pessoal ainda na turma, porque realmente a turma já fechou. Pois é, fica esperto aí. Você dormiu na praia, quem dorme na praia, camarão que dorme na praia anda leva, né? Então, assim, super recomendo, tá? Se tem alguém da Andressa que ainda não me segue, se tiver loucura suficiente na cabeça, me siga, fica à vontade. Aqui. Eu falei, olha, gente, entra lá que eu tô lá com o Salomão. Pessoal de todas as mentorias aqui, da turma 1 a 4 que eu já mandei. Espero que você que está nos assistindo aí tenha gostado. Um bom almoço para todos. Andressa, brigadão, viu? Vamos fazer mais aqui, viu? Obrigada. Vamos fazer mais. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, viu? Quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.